pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula nós falaremos sobre carta ao leitor. Carta ao leitor é um gênero textual caracterizado por dar uma opinião. Então, geralmente é uma opinião do leitor sobre algum artigo, sobre alguma reportagem que foi publicada em um jornal ou numa revista, tá? Então, isso é carta ao leitor. Bom, geralmente também é escrita em primeira pessoa, uma vez que é o leitor que está dando a sua opinião, então usa a terceira pessoa, e também a linguagem formal, a linguagem culta. Então, nas cartas ao leitor não se usa gírias, palavrões, palavras coloquiais, tá? Então, sempre é bom escrever uma carta ao leitor na linguagem mais formal, na linguagem culta. Em inglês, as cartas ao leitor, elas são caracterizadas por algumas estruturas de opinião. E eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de estruturas de opinião na atividade do PDF. E o exercício é para que vocês escrevam 2 frases usando algumas dessas estruturas de opinião. Tá? Então, como exemplo, eu trouxe must be allowed, que deveria ser permitido. Então, imagine uma situação que tem um artigo, né, uma reportagem falando sobre a proibição das pessoas em nadarem a alto mar. E aí você vai dar a sua opinião sobre aquele artigo, sobre aquela reportagem, você fala, deveria ser permitido o uso de jet skis, por exemplo, tá? É só uma suposição. Então você pode usar essa estrutura, must be allowed. Outra estrutura de opinião, it could be, poderia ser, tá? Então é uma possibilidade, que você está dando uma opinião sobre alguma possibilidade para o futuro. If, que é uma suposição, significa se. Se eu tivesse, se eles tivessem, ok? E should be, que é deveria. E aí traz um sentido mais carregado, né? Eles deveriam ter feito, nós deveríamos, we should be, they should be, ok? E aqui eu trouxe 2 frases só pra gente usar esses exemplos. Aqui, could be, que é poderia. This car could be more expensive. Esse carro poderia ser mais caro. É uma opinião, né? Eu tô dando minha opinião falando que esse carro poderia ser mais caro. E aqui, if they forgot my note, we couldn't study today. Se eles tivessem esquecido as minhas anotações, nós não poderíamos estudar hoje. Também é uma opinião, só que aqui mais no caso de possibilidade, né? If. Aqui traz uma possibilidade, tá bom? Aqui também, could be, poderia ser mais caro. Então, essas são algumas frases, né, de exemplos para uso dessas estruturas de opinião. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a nossa próxima aula.